Esta é uma narração original de seu autor, Herbert de Paulo. Este livro irá responder muitas das perguntas que você já possa ter feito sobre os mercados financeiros. Um guia definitivo que irá te mostrar os caminhos para o sucesso profissional e a consistência em suas negociações, em Forex ou em qualquer outro mercado. Forex e os segredos de mercado. Descubra a verdade e os segredos que bancos utilizam para tirarem vantagem sobre os mercados de câmbio internacional. Aviso: o câmbio de moeda estrangeira Forex e os contratos por diferença CFDs são altamente especulativos e acarretam um elevado nível de risco e podem não ser adequados para todos os investidores, podendo sofrer a perda de parte ou da totalidade de seu capital investido. Sendo assim, não deve especular com capital que não esteja disposto a arriscar a perder. Deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação com margem, pois a aplicação de capital no mercado financeiro de renda variável, todos os produtos financeiros negociados em conta de margem possuem um elevado grau de risco para seu capital. O autor não se responsabiliza pela irresponsabilidade ou imprudência dos usuários com este material. Por isso, certifique-se de que está completamente ciente de todos os termos e responsabilidades e riscos envolvidos. Sumário: conhecimentos que antes não eram acessíveis, e você encontrará neste livro. Um conhecimento real e único, dividido em 17 capítulos, de informações exclusivas e privilegiadas. Conheça agora um pouco do conhecimento que você terá acesso neste livro. 1. Quem são os players do mercado? Conheça como é formada a estrutura de mercado e quem de fato manda nesse jogo. 2. Qual é o ponto de vista de um market maker? Descubra qual a visão desses players e sua influência nos mercados. 3. Oferta e demanda, a base de todo o mercado. Entenda de uma vez o que é oferta e demanda e como ela afeta os preços de mercado, e como utilizá-la a nosso favor. 4. O segredo. Descubra que informações e ferramentas traders profissionais como bancos e grandes instituições possuem que lhes permitem tirarem vantagens no mercado. 5. O segredo aplicado à análise de correlações. Aprenda a utilizar os segredos de mercado a seu favor e como interpretar corretamente correlações de mercado. 6. O segredo e a estratégia número 1 em Forex. Conheça uma das principais ferramentas de análise profissional e institucional em Forex, poderosa e capaz de prever tendências e antecipar movimentos de mercado. 7. Por que mais de 95% dos traders pedem dinheiro? Descubra os reais fatores que conduzem traders iniciantes ao fracasso. 8. Medindo o sentimento do varejo. Conheça os fatores psicológicos e emocionais de traders de varejo e como grandes instituições se aproveitam dessa fragilidade. 9. Analisando o comportamento do varejo. Conheça os padrões de comportamento operacional do varejo, principal fator que os limitam de se desenvolverem. 10. Não siga a manada. Conheça o porquê as informações do público em geral é atrasada e deficiente e por que você não deve seguir o que todos estão fazendo. 11. Fases e ciclos de mercado. Entenda a diferença entre a visão profissional de grandes instituições sobre tendências e fases de mercado, comparado ao trader de varejo. 12. O mercado é desenhado para tomar seu dinheiro. Descubra de fato como o jogo funciona e o que realmente acontece por trás dos gráficos. Conheça os reais fatores que influenciam os preços. Entenda como os mercados são manipulados. 13. Analisando o sistema. Entenda como seu histórico de operações diz muito sobre o seu futuro e o que você deve mudar. 14. Apenas siga as tendências. Conheça como traders profissionais e grandes instituições se beneficiam de tendências de mercado e como elas são um divisor de água entre ser lucrativo ou permanecer negativo em suas negociações. 15. Regras do sucesso. Conheça um resumo de regras e hábitos que você deve adotar para você se tornar um trader lucrativo.
16. Hora de negociar, colocando o conhecimento do segredo para trabalhar. 17. Conclusão. Introdução e prefácio. Fala Trader, seja muito bem-vindo, Herbert aqui falando. Parabéns pela sua aquisição deste livro e a partir de agora você terá acesso a um conhecimento real e sólido. Conhecimentos que antes eram mantidos e guardados e protegidos de pessoas comuns, teorias e metodologias difundidas no meio institucional, que traders profissionais se beneficiam de tais conhecimentos e informações privilegiadas para tirarem vantagem dos mercados financeiros, e agora está disponível ao seu alcance. Informações e ferramentas que valem mais do que dinheiro, e se você souber usá-las, poderá literalmente mudar gradativamente o seu futuro financeiro. Apesar de tudo, eu preciso esclarecer antes do que se trata o conhecimento exposto aqui nesse livro. Primeiramente, não se trata de milagre ou setup mágico, mas sim de informação real, mas diria que é o mais próximo do santo graal dos mercados possíveis. Aqui você vai descobrir de fato como o jogo funciona e enxergar o que realmente acontece nos bastidores do mercado financeiro por trás dos preços. Aqui você vai conhecer os fatores que de fato influenciam o preço e como antecipar os movimentos de mercado por meio da informação aqui expostas nesse livro. Se você ainda é um iniciante, eu recomendo que reserve um pouco mais de tempo para experimentar o mercado por si mesmo, treinar um pouco em contas demos, analise seu histórico de negociação, o que você fez de certo, o que fez de errado, e só a partir de então você provavelmente será capaz de olhar para trás em seu histórico de negociação e realmente entender e apreciar o valor do que estou prestes a compartilhar com você. Eu particularmente sempre busquei informações e conhecimento que pudesse responder muitas das perguntas que tive no decorrer da minha carreira profissional nos últimos 10 anos de estudo e do ofício da profissão como trader. Sempre me questionei por que mais de 95% dos traders pessoa física perdem dinheiro nos mercados. E por que esses dados são tão distorcidos? Simplesmente nunca fez sentido isso para mim. E sempre pensei comigo que algo deveria estar acontecendo. E deve existir algo a mais por trás do jogo e que pessoas comuns não têm acesso. E adivinhe, eu estava certo. Este livro irá revelar uma perspectiva do outro lado da tela, os bastidores do mercado. Aqui será expostas informações na perspectiva institucional que bancos e fundos de investimentos possuem e como esses players enxergam e atuam no mercado. Seja bem-vindo em Forex e os segredos de mercado. Capítulo 1. Quem são os players do mercado? Um jogo de institucionais. Em um mercado onde mais de 90% do dinheiro é institucional, ignorar essa informação é burrice. Assimetria de informação e participantes de mercado. Primeiramente, para que você possa compreender com clareza o que é o mercado de Forex, é necessário entender qual é a sua estrutura de formação e de onde ele surge. Quem são os principais participantes que atuam neste mercado? Conhecer contra quem estamos lidando é fundamental para o sucesso e desenvolvimento como traders profissionais, para o resultado de suas negociações. Assim como mencionou o autor do livro em A Arte da Guerra, conheça seu inimigo como a si mesmo e não precisará temer o resultado de suas batalhas. Sun Tzu. Forex é uma abreviação do inglês de Foreign Exchange. Sua tradução livre significa troca de moeda estrangeira. Nas negociações eletrônicas e interbancárias em Forex, não negociamos moedas físicas exatamente. Negociamos o valor representativo de moedas fiduciárias, ou seja, apenas as suas cotações. Moedas fiduciárias são moedas cujo poder está centralizado em bancos centrais, os quais administram a sua oferta e política monetária, seu valor. Estas, por sua vez, representam uma economia, ou seja, um governo ou um país. Sendo assim, eis aqui a primeira informação a qual você precisa compreender. O mercado de Forex é macrofundamentado. Tudo o que acontece no mercado de câmbio é fruto da influência e expectativas econômicas. Portanto, com base nas informações, bancos centrais são os primeiros players de relevância neste mercado. Por isso, esteja atento a todo discurso, decisões, reuniões,
realizada por esses players, pois certamente impactarão o mercado financeiro. Depois de governos e bancos centrais, encontraremos um dos principais participantes no mercado de câmbio, conhecido como dealers. Estes são grandes bancos comerciais que prestam serviço sob contrato para o Banco Central, onde possam intermediar as suas negociações no mercado, pois um Banco Central, ainda que possui o poder de criar moeda, a oferta, não possui autonomia para negociar diretamente no mercado. Sendo assim, necessitam de um intermediário como ponte de acesso. Depois de um dealer, nós vamos encontrar outro grande participante denominado como market maker, um formador de mercado, como o próprio nome diz. Na prática, geralmente são os mesmos participantes que atuam como dealers para o Banco Central. Um market maker nada mais é do que um grande banco, que atua no mercado como provedor de liquidez para o mercado financeiro, para que tenha uma melhor equidade nas negociações entre a oferta e a demanda de uma determinada moeda. Ou seja, um market maker é um player que faz a contraparte das negociações que acontecem no mercado, gerando assim um melhor fluxo de negociação nas transações. Lembrando que no mercado financeiro, para que ocorra uma transação, é necessário que haja um comprador e um vendedor. Quando não há contraparte de uma venda ou de uma compra, aí entra o market maker, provendo a liquidez necessária para que se conclua a negociação. O próximo participante no mercado que possui grande influência depois de um market maker é um price maker, e este é um player com muita relevância e impacto nos mercados financeiros, pois, como o próprio nome diz, são criadores de preço. A grande diferença de um market maker entre um price maker é a característica especulativa que esse último possui, com volume financeiro extremamente elevado no mercado, com aproximadamente 80% de participação no consumo de liquidez de mercado financeiro. São tomadores de liquidez ativo, com alto impacto de mercado e responsáveis pelo deslocamento de preço e tendências de mercado. Esses players geralmente são fundos de investimentos e bancos de investimentos bilionários. Vejamos agora quais são os 10 maiores players em Forex. 10. Goldman Sachs. 9. BNP Paribas. 8. Royal Bank of Scotland. Apesar do banco Royal Bank of Scotland estar em risco de falência devido à má gestão de risco de crédito, sempre foi um banco de grande influência nos mercados de câmbio, por isso está presente nessa lista. 7. Bank of America and Merrill Lynch. 6. JP Morgan. 5. HSBC. 4. UBS. 3. Barclays. 2. Deutsche Bank. 1. Citibank. Esta é a lista dos 10 maiores bancos ativos que atuam como price makers e também como market makers no mercado financeiro, principalmente após a crise de subprime em 2008. Esses players, entra ano e sai ano, são sempre os 10 primeiros colocados na lista dos bancos mais ativos no mercado financeiro. Os 5 primeiros, compostos aí por Citibank, Deutsche Bank, Barclays, UBS e HSBC, sempre são os mais ativos e frequentemente sofrem multas dos órgãos regulamentadores por estarem manipulando mercados financeiros devido ao seu excesso de volume de negociação dentro dos mercados. Depois de conhecermos os principais players, considerando o topo da lista onde tudo começa, seguindo uma sequência desde governos, bancos centrais, dealers, market makers e principalmente price makers, agora vamos conhecer uma categoria de participantes com menor influência nos mercados, porém são players muito ativos também. Depois dos players de grande influência mencionados anteriormente, nós vamos encontrar os chamados price takers. São participantes com volume financeiro considerável, porém são tomadores de liquidez com baixo impacto no deslocamento de preço, mas não são capazes de gerar tendências no mercado como um price maker. Com aproximadamente 10% de participação no consumo de liquidez, são estes: brokers, STP, ECN, instituições proprietárias, exportadoras, importadoras, tesourarias de empresa, etc. Como podemos observar até aqui, foram apresentadas diferentes categorias de participantes institucionais, desde o início de tudo com governos e bancos centrais. E todos esses players institucionais constituem o que se chama de mercado interbancário, com volume de participação e consumo de liquidez de mais de 90% de todo o dinheiro negociado no mercado financeiro. A partir dessa informação, é praticamente impossível ignorar esse contexto,
e negociar no mercado sem entender a maneira de como esses participantes atuam e quais os fatores que influenciam as suas decisões, sabendo que são estes responsáveis pelo deslocamento de preço. E, finalmente, na última categoria se encontram os traders pessoa física, ou como também são conhecidos por noise traders, traders de ruído, traders não informados. São traders de não característica institucional, tomadores de liquidez de baixo volume financeiro e sem qualquer influência no deslocamento de preço, como você e eu, com participação de mercado entre 5% e 10% no consumo de liquidez. Apesar das informações apresentadas até aqui parecerem um pouco complexas demais ou até mesmo confusas para você que está chegando agora no mercado financeiro, não se preocupe, pois trata-se de um conhecimento fundamental para você como um trader profissional. É um conhecimento que vai agregar muito valor, muito know-how ao seu conhecimento acerca dos mercados financeiros. Mas fique tranquilo, a informação mais importante que você precisa compreender é que mercados financeiros são dominados por instituições. Portanto, a partir do momento que você entende que são instituições que dominam o mercado, compreender a maneira de como eles pensam, os fatores que influenciam suas tomadas de decisão, a perspectiva de como enxergam os mercados, faz toda a diferença. Pois a partir do momento que você entende isso, o seu operacional passa a ter uma vantagem competitiva dentro do mercado financeiro. Nos capítulos a seguir, nós vamos tratar um pouco mais a respeito desses processos. Acompanhe comigo este conteúdo nessa jornada de conhecimento institucional. Capítulo 2. O ponto de vista de um market maker. O dinheiro inteligente está na mão de grandes bancos. Pense sobre isso. Grandes bancos e o smart money. Para compreender o ponto de vista de um institucional sobre o mercado, é necessário compreender o que diz a respeito ao smart money, ou dinheiro inteligente. O dinheiro inteligente não se trata da inteligência individual de um trader, mas se refere ao seu poder de influência nos mercados. Normalmente são grandes bancos, como mencionamos anteriormente, que usam do seu tamanho financeiro para impactar os preços de mercado. É comum esses players se posicionarem nos mercados intencionalmente com o objetivo de tirar vantagem de participantes menos informados, e assim obter sucesso em favor das suas negociações. Esses players não querem perder dinheiro e estão preparados para o sucesso. E você, ao entender o que o dinheiro inteligente está fazendo, você será capaz de seguir seus passos em direção ao sucesso a favor das suas negociações. Como mencionamos anteriormente, o Smart Money se refere ao topo da lista. Estamos falando aí de bancos centrais, hedge funds, fundos de investimentos, investidores institucionais, formadores de mercado, etc. Participantes que constituem o mercado interbancário. Agora, antes de você se aventurar nos mercados financeiros, você precisa entender o mercado financeiro como um todo, mas principalmente em Forex, é majoritariamente dominado por instituições. Especificamente em Forex, mais de 90% do volume negociado é proveniente de grandes instituições, ou seja, em um mercado que movimenta entre 3 a 7 trilhões de dólares diariamente, isso significa que 2,7 a 6,3 trilhões de dólares são de instituições. Qual o efeito do Smart Money nos mercados? A partir dessa informação, é nítido compreendermos que o jogo é desigual. E existe uma assimetria de informação e de estrutura entre os participantes. E esse é o principal motivo da mortalidade do varejo nos mercados financeiros. O Smart Money, ou como Richard Wyckoff denomina de homem composto, trata-se de um conglomerado de instituições que são capazes de exercer influência sobre o mercado e frequentemente deslocam os preços um pouco mais do que o esperado de forma intencional, visando sempre alcançar concentrações de ordens como liquidez necessária para poder adicionar as suas próprias posições do tamanho que essas instituições precisam. E é nesse ponto onde os comerciantes de varejo são engolidos por esses participantes, que conscientemente utilizam dos stop loss desses participantes desinformados e de psicologia previsível como fonte de liquidez para preencher as suas ordens. Aí nasce o termo stop hunting, ou caçando stop, o qual é carinhosamente chamado no meio institucional de free money, ou dinheiro fácil. Mas afinal, qual é o privilégio de um market maker? De fato, esses players possuem uma assimetria de informação dos demais participantes e são implacáveis quando se trata de usar essas informações. Um formador de mercado ou market maker, e principalmente um price maker, além da sua capacidade de influenciar o preço como já mencionamos anteriormente, devido ao seu volume extremamente elevado,
possuem um privilégio que outros participantes não possuem. Vejamos, por exemplo, em mercados negociados em bolsa de valores. A grande diferença aqui entre esses dois mercados é que os ativos como futuros, ações, índices, são negociados em um servidor centralizado. Sendo assim, todos os pedidos, ordens de compra e de vendas são passados em tempo real no servidor, e a precificação de mercado ocorre simultaneamente. E essas informações, como o número e o volume de negociação, ficam disponíveis e expostos no terminal de todos os comerciantes no mercado, tanto institucionais quanto de varejo. Agora, por outro lado, no mercado de Forex, sendo um mercado descentralizado, o que significa que a informação sobre o fluxo de negociação está disponível somente para os formadores de mercado, os quais são responsáveis por prover essa liquidez para o mercado. Ou seja, portanto, a maioria dos traders conduzem as suas negociações basicamente de olhos vendados, baseados somente nos preços indicativos nos gráficos, o que lamentavelmente é uma informação atrasada. Porém, há uma diferença enorme em analisar somente o gráfico de preço em relação da análise da formação de preço pelo volume negociado. Pense nisso. De acordo com a informação, considerando sempre que volume é a origem para toda variação de preço, compreendemos que somente um institucional, sendo este um price maker ou um market maker, são os únicos que têm o poder de influenciar o preço de mercado. Sendo assim, também são os únicos com força suficiente para distorcer o volume de mercado. O volume elevado de negociação é um sinal de atuação profissional. Portanto, toda vez que ocorrer uma distorção de volume, é um sinal claro de atuação profissional e precisamos estar atentos a esse comportamento. No mercado financeiro, resumidamente, existem dois tipos de participantes: traders institucionais, como já apresentamos até aqui. Estes são denominados também de traders profissionais, traders informados. E do outro lado, traders comuns, pessoa física, denominado de varejo, ou traders não informados. Mas afinal, o que realmente importa para o market maker? Para os traders institucionais, entenda uma coisa: esses players eles não se importam com o que o MACD, o RSI ou que o padrão de candlestick está fazendo. Essas informações, simplesmente na visão de um institucional, não fazem a menor diferença. E na maioria do tempo, nem sequer olham um gráfico de preço, pois a única coisa que lhes interessa tecnicamente é o quanto de liquidez está disponível por nível de preço, ou seja, o que de fato lhes importa é volume. Apesar de um institucional dominar o mercado, ele também possui suas ineficiências, o que permitirá tirarmos vantagens sobre suas negociações se entendermos como elas ocorrem. Você só precisa saber como tirar proveito dos movimentos e posições do mercado que as instituições estabelecem para si mesmas, alinhando seu pensamento com o dinheiro inteligente. O tamanho de um market maker também é sua maior deficiência. Eis aqui a primeira vantagem que podemos tirar sobre as negociações de um institucional. O seu tamanho é a sua maior ineficiência, pois toda vez que um institucional entra ou sai do mercado, ele vai distorcer volume. E felizmente para nós ele não consegue esconder isso. São como navios de grande porte que não conseguem se mover sem deixar rastros para trás, dizendo para onde estão indo. Imagine essa cena. É exatamente assim que acontece quando os market makers, traders institucionais, querem entrar ou sair do mercado financeiro. O volume vai distorcer. E é importante estarmos atentos a esse comportamento. Segunda informação que podemos tirar vantagem sobre as negociações de um institucional também se refere ao seu tamanho e nos revela algo muito precioso sobre as suas intenções. O fato de um institucional possuir um volume financeiro elevado, esse participante não consegue entrar ou sair do mercado em qualquer nível de preço. Portanto, ele precisa encontrar concentrações de liquidez. E com tal informação compreendemos que o seu interesse por consumo de liquidez no mercado não é só uma questão de escolha, mas é uma necessidade. Ou seja, ele precisa encontrar liquidez para poder atuar. Sendo assim, tal necessidade revelará seu interesse por níveis específicos de preço e, consequentemente, qual é sua posição, permitindo assim que possamos negociar a favor de suas posições, obtendo uma perspectiva não somente baseada em nossas próprias análises, mas a de um player profissional a nosso favor, o que aumentará substancialmente a efetividade das nossas negociações. Você precisa pensar como um market maker.
Mas para poder aproveitar as vantagens dessas informações, você precisa mudar a sua mentalidade e começar a pensar como um institucional pensa, e desenvolver a mesma linguagem que esses participantes possuem.